Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code e está começando agora mais uma aula do quadro iCodeful, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada, um jeito diferente de nós aprendermos programação. E agora eu decidi fazer um pouquinho diferente. Eu já tenho percebido que muitos, principalmente aqueles que estão iniciando, têm uma certa dificuldade de saber quais os passo a passo para desenvolver um projeto, desde a concepção da ideia até a entrega final. Eu faço já um bom tempo que eu não pego projetos pessoais para fazer, de outras pessoas para fazer, então decidi pegar um projeto simples para te mostrar como que eu faço para desenvolver um sistema. Se eu pegasse qualquer sistema ou site para desenvolver, eu ia seguir este mesmo passo a passo que eu vou te mostrar aqui numa série de vídeos onde eu vou desenvolver esse sistema real, tá ok? Aqui eu não vou ter a intenção de ensinar a desenvolver esse sistema que eu vou desenvolver, mas te mostrar o passo a passo. Vou mostrar assim algumas vezes o código, qual é a estrutura do código, por que eu fiz isso e aquilo e assim por diante. Mas a ideia principal de tudo isso, de toda essa série de vídeo, é te mostrar como que funciona o processo de desenvolvimento. Assim você pode aplicar aí nos seus projetos pessoais ou projetos de clientes que você tenha pegado para fazer, tá ok? Mas antes de nós iniciarmos, você não pode se esquecer de se inscrever no canal. Tem muitos que estão assistindo as aulas, estão gostando, mas só que não estão inscritos no canal. Então, primeiramente, antes de nós continuarmos, clique aqui no botão se inscrever e também ative o sininho de notificação para ser notificado a cada aula que for liberado aqui, tá ok? Você não pode perder nenhuma aulas porque são importantes para o seu aprendizado. Então você já que se inscreveu, ativou o sininho de notificação, então agora vamos para a nossa aula. Para todo sistema que você for desenvolver, você precisa ter em mente que é necessário ter um processo de desenvolvimento. O jeito mais comum que eu tenho percebido, até eu quando eu estava iniciando, fazia desta maneira. Eu tinha a concepção da ideia e logo já ia para o desenvolvimento, já começava a digitar todos os códigos. O que acontece quando você faz desta maneira? Primeiramente, você não tem um planejamento claro do que você vai desenvolver. E geralmente o que vai acontecer é muito retrabalho. Porque quando nós temos uma ideia, a impressão é que a gente já tem tudo desenhado na nossa mente. Mas quando você vai colocar em prática, você vai perceber o quanto de mudança que precisa ser feito e alguns pontos que você deixou passar quando você não faz um bom planejamento. Então, se você tiver uma ideia, não começa o desenvolvimento do código, não coloca já nos códigos toda a sua ideia, porque depois vai dar muito mais trabalho, tá ok? Então, a primeira coisa que você deve começar é com a ideia. Isso é fato. Você tem uma ideia, você tem algo em mente para ser desenvolvido, ou um cliente chegou até você e tem essa ideia e vai passar para você. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo que você precisa fazer é analisar o fluxo de informações. Não somente captar todas as informações que esse site ou sistema precisa, mas entender o fluxo de informações, principalmente quando nós se tratamos de e-commerce ou sistema, porque nós precisamos enviar e requisitar dados, e esses dados precisam ser acessados pelo cliente final, ou esses dados precisam ser acessados pelo administrador, e assim por diante. Você precisa entender todo o fluxo de informações, tá ok? E só depois nós vamos desenvolver o layout. Aqui nós não vamos colocar a mão no código, mas nós vamos desenvolver o layout para mostrar para o cliente. E o importante do layout que você for desenvolver é necessário que ele venha se comportar como se fosse um site real. Por exemplo, eu passei o mouse sobre o botão e esse botão precisa mudar de cor. E esse layout precisa mostrar esse comportamento ali para o cliente final, para ele entender como é que vai funcionar o site. E depois da análise do layout, aprovação do layout, somente assim você vai começar a digitar o código. E é muito importante que você tenha o domínio de algum tipo de ferramenta para desenvolver o layout de site. Pode ser o Figma, pode ser o Adobe XD e entre outros que existem aí no mercado. Eu gosto de usar muito o Adobe XD, inclusive no próximo vídeo eu vou mostrar como que eu vou fazer para desenvolver o layout desse site, tá ok? Então é importante que você use uma desses tipos de ferramenta para mostrar para o cliente como que vai ficar o resultado final quando estiver desenvolvido. E depois que o cliente já aprovou o layout, já aprovou o fluxo de informações, as telas que precisam ser desenvolvidas, nós vamos começar a desenvolver o banco de dados, porque nós já pegamos as informações, o fluxo de informações, como é que vai ser a comunicação dessas informações. Agora, a partir disso, nós temos base para desenvolver o nosso banco de dados, tá ok? Eu vou também mostrar como que eu vou desenvolver a estrutura do banco de dados. E depois disso, nós desenvolvemos o front-end
e em seguida nós desenvolvemos o back-end. Em alguns casos, alguns preferem desenvolver o back-end e depois o front-end, mas isso não importa. Eu prefiro começar com o front-end, mostrar a parte visual, assim você já consegue mostrar alguma coisa para o seu cliente e depois você começa a desenvolver o back-end. Ah, mas vai ter essa sequência exata? Front-end e depois back-end? Não, se a gente vai desenvolver o front-end, depois o back-end, algumas vezes nós vamos ter que voltar para o front-end e assim por diante. Nós vamos intercalar em relação ao front e também o back. Mas o mais importante, depois da ideia, nós analisamos o fluxo de informações, depois o layout e depois nós desenvolvemos o código. É importante que você tenha isso em mente, todo esse processo de desenvolvimento. E lá no final, isso com certeza vai fazer toda a diferença. Então, já que nós começamos com a ideia, então qual que é a ideia desse projeto? Então é bem simples, a ideia do projeto simplesmente é ter um controle de tarefas na lavoura para extração de resina. Então é uma propriedade, uma fazenda que faz a extração de resina e eles precisam do controle de tarefas, ou seja, vai ser um sistema interno, não vai ser direcionado aos fornecedores ou aqueles compradores de resina, mas sim será um controle interno da empresa. Então, para isso é importante que você venha criar um sistema de controle somente interno. Agora, qual que é o seu cliente final? O cliente final são as próprias empresas de extração de resina, não são os clientes dele, tá ok? Então, isso aqui é somente para um controle interno. E quando eles pediram passar essa informação para mim, porque houve um intermediador entre a empresa e eu, tá ok? A pessoa que ficou intermediador, ele é meio responsável pelas informações de controle dessa empresa. Então ele está precisando de um sistema, ele entende o basiquinho da programação, ele entende os conceitos da programação, mas só que ele não consegue desenvolver. Então por isso que ele passou esse sistema para mim desenvolver. E uma coisa que ele pediu que fosse desenvolvido é um layout bem simples, um design bem simples. E por que ele pediu isso? Porque as pessoas que vão ficar responsáveis por usar o sistema são pessoas de roças, pessoas que ainda têm uma certa dificuldade com tecnologia. Então ele pediu que o sistema fosse desenvolvido com o design mais simples possível, mais intuitivo possível, ok? Então nós temos que levar em consideração quem é a pessoa que vai estar usando o sistema. E algo interessante e importante quando a gente vai desenvolver qualquer tipo de produto, quer seja um sistema, até mesmo se for desenvolver um produto físico, dependendo do tipo da empresa, ele tem que levar em consideração o MVP, que é o mínimo produto viável. Qual é o mínimo necessário que esse produto precisa ser desenvolvido para atender uma necessidade? E é muito comum quando nós queremos desenvolver um sistema, nós já pensamos na complexidade que esse sistema pode ter, já queremos desenvolver desta forma. Não, você precisa primeiro pensar no mínimo produto viável, qual é o mínimo necessário para esse sistema já estar no ar. Então você já pensa, eu preciso disso e aquilo, então eu vou desenvolver somente isso para o sistema já rodar e depois eu vou incrementando novas melhorias, tá ok? É importante que você desenvolva dessa forma. Vamos pensar num layout que é totalmente cheio de animações. Animações não é algo tão necessário. Então você desenvolve um sistema ali meio seco mesmo e depois você vai incrementando as animações, alguns efeitos ali que acontecem quando clica um botão e outro e assim por diante, tá ok? Então pense simplesmente no mínimo produto viável. Agora que eu já tenho a ideia, a concepção básica do que eles precisam, agora nós precisamos entender o fluxo de informações. E claro que aqui eu não vou passar todo o fluxo de informações, porque algumas informações são particularidades desta empresa, tá ok? Então eu decidi mostrar de forma geral qual que é a ideia, qual que é a necessidade principal deles. Como eu já disse, é um controle interno, tá ok? E o que eles têm nesta empresa? Eles têm a sua propriedade, são várias terras, várias fazendas, então nós temos que criar um cadastro para armazenar as informações da propriedade, por exemplo, a fazenda X, fazenda Y e assim por diante. Então nós vamos ter a nossa propriedade e esse funcionário vai trabalhar dentro dessa propriedade, mas ele vai trabalhar em uma quadra. Então nós temos que definir, ele vai trabalhar na fazenda X e dentro dessa fazenda X ele vai trabalhar na quadra 1, por exemplo. E dentro da quadra 1 vai ter os seus ramais, que são as divisões que tem dentro desta quadra. Ele pode trabalhar no ramal 1, ramal 2, ramal 3 ou somente no ramal 1 e assim por diante, ok? Vamos imaginar agora como se fosse categorizado. Então ele vai ter a propriedade e dentro dessa propriedade vai ter a quadra, vai ter várias quadras dentro dessa propriedade. Em seguida nós vamos ter os ramais, são os blocos dentro dessa quadra.
E as informações necessárias para ser guardada no banco de dados, além da propriedade, nós temos que escolher. E de acordo com a propriedade, nós temos que definir qual quadra, tá ok? Então, é um subgrupo. E depois, em seguida, nós temos que escolher o ramal inicial, o final. Talvez ele vai trabalhar do ramal 2 até o 5 e assim por diante. E as informações que nós temos que salvar em relação à propriedade, quadra e ramal, é as informações do funcionário, tá ok? A data que ele está começando a trabalhar, a quantidade de tarefa que foi realizado dentro deste ramal e também o tipo de tarefa que ele está realizando. Para falar a verdade, eu não entendo de nada de extração de resina, nem sei os tipos de tarefa, mas eles passaram essas informações. E é por isso que você esteja bem alinhado com a pessoa que vai trabalhar diretamente nesse sistema. Você não precisa entender todo tipo de negócio, você não precisa dominar, por exemplo, nesse caso, a extração de resina para desenvolver um sistema de resina. O que você precisa é de informações. O programador ele vai trabalhar baseado nas informações recebidas. Como eu não entendo de extração de resina, mas eles passaram todas as informações necessárias para desenvolver esse sistema, tá ok? Agora que eu já tenho todas essas informações e agora eu já entendo quais as informações que é necessário ser salvo no banco de dados, mas o objetivo final desse sistema é o controle das tarefas que foram realizadas para ele saber quais propriedades que já foram executadas as tarefas, o tempo de execução dessa tarefa e também o que eles precisam é saber o valor que cada funcionário irá receber de acordo com a tarefa e a quantidade realizada. Então o objetivo principal é isso, o controle das propriedades que já foram executadas essas tarefas e também no final que vem a mostrar o valor de que cada funcionário vai receber. Como você pode perceber, é um sistema relativamente bem simples. Se você tivesse o dia inteiro para desenvolver, eu acredito que aí em 2, 3 semanas você conseguiria desenvolver. Claro que você é necessário ter uma boa relação com os códigos, é preciso entender um pouquinho o básico ali do CSS, HTML, o PHP, o banco de dados, aí você consegue desenvolver de forma bem rápida. Mas eu dei um prazo um pouquinho maior por causa dos outros projetos que estão em andamento e principalmente eu preciso dar atenção ao Illustra Code, aos alunos do iCode Pro e assim por diante, tá ok? E agora que eu já tenho todas essas informações, chegou o momento de nós desenvolvermos o layout desse sistema, tá ok? Depois que eu já tenho todas as informações, agora eu preciso desenvolver o layout. Ainda não é o front-end, ainda nós não vamos colocar a mão no código, mas eu vou usar o programa Adobe XD para desenvolver esse layout, tá ok? E ali eu vou simular o comportamento desse sistema. Então eu mostro para o cliente, para o usuário final, para ele ver se está de acordo com a sua necessidade ou não. Se houver necessidade de alterar, então fica muito mais fácil antes de começar o desenvolvimento. Mas sobre o desenvolvimento do layout, eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá ok? Ela vou mostrar em detalhes como é que vai ficar o sistema final e também vou mostrar alguns detalhes importantes que esse sistema ou programa que você for desenvolver o layout precisa ter, tá ok? Então agora eu te espero na próxima aula.